Conclusão. Veja cada um como edifica. São palavras de São Paulo que exorta os cristãos de Corinto a guardar a unidade. Queridos irmãos e irmãs, interrogamos-nos sobre o mundo que estamos a construir, perguntando-nos o que significa salvaguardar a pessoa humana na era da inteligência artificial. No final deste percurso, desejo entregar-vos um itinerário de vida cristã sóbrio e exigente, como o qual podemos viver esta mudança de época à luz do Evangelho. É um caminho que nasce da contemplação do desígnio de Deus, vive a unidade eclesial, alimentando-se da palavra e da Eucaristia. Edifica o mundo no bem e reza com a Virgem Maria. O Verbo fez-se carne. Num mundo marcado por tantas estratégias que visam conquistar mercados e espaços de influência, muitas vezes revertidas de retóricas apaziguadoras e construções ideológicas sedutoras, o nosso coração sente a necessidade de descobrir um desígnio diferente, sábio e benevolente, semelhante ao que Maria contempla no Magnífica, quando proclama que de geração em geração a misericórdia de Deus se estende Maria contempla no Magnífica, se estende sobre aqueles que o temem. Este desígnio de misericórdia permeia a história também hoje, no meio das mudanças rápidas e inquietantes marcadas por algoritmos e redes globais, e torna-se a bússola para uma experiência evangélica na era digital. No entanto, está o mistério da encarnação. O Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. A carne do filho, pobre e vulnerável, remete para a carne de tantos irmãos e irmãs despojados da sua dignidade e reduzidos ao silêncio. E através desta proximidade, o dom da paz entra no mundo de forma paradoxal. Enquanto o poder de nos tornarmos filhos de Deus é avivados quando nos deixamos tocar pelo choro das crianças, pela fragilidade dos idosos, pelo silêncio das vítimas, pelo cansaço daqueles que lutam contra o mal que não desejariam cometer. Nesta carne ferida e amada, o Pai mostra-nos a verdadeira humanidade de uma vida que se realiza na abertura e na comunhão. Portanto, a ponto de nos fazer desejar que a sua vontade se faça assim na terra como no céu. Nas promessas do transhumanismo e de algumas correntes pós-humanistas que aspiram a uma humanidade aperfeiçoada e quase desencarnada, reconhecemos um desejo que nos diz respeito: a necessidade de uma vida mais plena, menos exposta à fragilidade e ao sofrimento. A encarnação abre, porém, um caminho diferente. Enquanto ideologias antigas e novas impelem o homem a superar tecnicamente os limites e a elevar-se acima dos outros para afirmar um domínio, o mistério do Filho de Deus que entra na nossa condição narra um movimento oposto. O Deus vivo desce a nossa história para nos libertar de toda a forma de escravatura. Toma sobre si a nossa fraqueza e transforma-a num lugar de salvação.
não há circunstância ou condição humana que não seja digna de Deus. Segundo o ensinamento da nossa fé, temos e adoramos nos nossos mistérios um Deus que nasce na manjedoura, um Deus que vive e viaja pela Judéia, um Deus que morre na cruz, um Deus morto que jaz no sepulcro. O futuro da humanidade encontra, sim, o seu critério na capacidade de acolher esta forma divina de se aproximar, de partilhar o peso do mundo, de transformar as relações a partir de dentro. Ó maravilha! O homem é Deus e este Deus-homem passa por todos estes graus. Suporta todos esses estados e os enobrece, santifica e edifica em si mesmo. O que salva o homem é o amor divino que nasce ao ponto mais vulnerável da sua história e a regenera profundamente. Por isso, como fiéis entre os fiéis, convido a contemplar no rosto do Filho uma magnífica humanidade, que ilumina também a era da Iá. Em Cristo compreendemos que o homem é chamado a ser colaborador na obra da criação, em vez de espectador, resignado de processos tecnológicos que restringem a sua liberdade e responsabilidade. A dignidade que o Espírito Santo grava em cada um de nós reconhece-se também na capacidade de refletir de modo crítico, de escolher e de amar gratuitamente, de estabelecer relações autênticas. Num sistema de cálculo, por mais sofisticado que seja, gera um coração que se entrega ou uma consciência que discerne o bem. Mesmo quando as máquinas se destacam pela eficiência, o centro da história continua a ser um rosto humano que pede para ser olhado. Este rosto humano é a plenitude para a qual caminha a história. É o mistério da recapitulação. A certeza de que o Pai decidiu reunir em Cristo, única cabeça, todas as coisas no céu e na terra. Neste desígnio, nada do que é autenticamente humano se perderá, mas tudo será purificado e reunido naquele que recolhe cada fragmento de vida, cada lágrima e cada conquista humana autêntica, para as subtrair ao nada e as entregar redimidas ao Pai. Um único corpo em Cristo. A espiritualidade que necessitamos é uma espiritualidade eucarística, ou seja, uma espiritualidade da unidade eclesial no amor. A encarnação e a Páscoa revelam um Deus que entra na nossa condição humana e a transfigura no dom de si mesmo. Este dom continua presente ou operante na Eucaristia, na qual o Senhor se comunica e reúne a Igreja para que a sua oferta se torne princípio de unidade e fonte de vida nova. Desta comunhão nasce também a solidariedade cristã, pois a união com Cristo é, ao mesmo tempo, união com todos os outros aos quais ele se entrega. Como explicava Santo Agostinho aos novos cristãos da sua igreja? O pão e o vinho no altar são o sacramento da unidade dos fiéis em Cristo. O que se vê tem um aspecto material. O que se compreende produz um efeito espiritual.
Se quiseres compreender o mistério do corpo de Cristo, escuta o que o apóstolo diz aos fiéis. Vós sois o corpo de Cristo e os seus membros. Se vós, portanto, sois o corpo e os membros de Cristo, sobre a mesa do Senhor está depositado o mistério de vós mesmos. Recebei o mistério de vós mesmos. Aos que sois, respondei amém, e ao responder vós o ateais. E vós é-vos dito, na verdade, o corpo de Cristo, e vós respondeis amém. Sede membros do corpo de Cristo, para que o vosso amém seja verdadeiro. O amém que dizemos na liturgia, o corpo que comungamos e o sangue que bebemos dão forma à nossa vida. A Escritura é o encontro pessoalíssimo com o Senhor. E esse, no entanto, não é jamais apesar um ato de devoção individual. Nela manifesta-se que somos a Igreja de Cristo, somos membros do seu corpo. Nele somos irmãos e irmãs, e em Cristo, apesar de muitos e diferentes, somos uma só coisa. In il un. A Eucaristia abre-nos a justiça e a partilha, com uma atenção preferencial para com quem carrega o fardo da pobreza e marginalização. E enquanto as novas redes econômicas e tecnológicas podem gerar exclusão, isolamento e dependência, a Igreja, alimentada pela Eucaristia, é chamada a adotar outros critérios, preservando os vínculos, envolvendo voz aos que se não veem e orientando os processos para a dignidade da pessoa. O canteiro de obras do nosso tempo. A espiritualidade que desejo transmitir é a do sábio arquiteto, que, animado pela esperança do reino de Deus, se dedica a construir o mundo do bem. Como eu escrevi no início dessa reflexão, hoje a nossa construção deve ter como fundamento a relação com Deus. Como regra, a aceitação do limite humano como algo natural e positivo. Como estilo, a responsabilidade e a linhagem evangélica. No final do percurso, o projeto de uma civilização do amor delineia-se mais claramente e a construção parece estar já em andamento. Sobretudo graças às muitas pedras vivas, firmemente unidas a Cristo, a pedra angular. Esta obra somos chamados a assumir um papel ativo, sem nos referirmos no espiritual ou nos nossos pequenos mundos. Devemos ser fiéis à verdade, investir na educação, cuidar das relações, amar a justiça e a paz. Permaneçamos fiéis à verdade, vivendo imersos em fluxos incessantes de informações, opiniões e imagens. Sabemos como é fácil direcionar decisões e preferências através de algoritmos cada vez mais sofisticados. Nesse contexto, é importante observar um coração que ama a verdade, que deseja o que é justo mais do que conteúdo apelativo, que busca a sabedoria mais do que o impacto imediato. A verdade que não devemos perder é aquela sobre Deus e sobre o ser humano, tal como Cristo nos revelou.
É necessário abandonar uma visão individualista e técnica do homem, como se a realidade fosse pura matéria a ser moldada em função de interesses egoístas, tanto individuais como em grupo. Cultivemos, em vez disso, aquilo que Papa Francisco definiu como antropocentrismo situado, que reconhece o ser humano como criatura inserida numa teia de relações com os outros seres vivos e com toda a criação. A fidelidade à verdade exige integrar as possibilidades oferecidas pela técnica num caminho de sabedoria capaz de salvaguardar simultaneamente a dignidade da pessoa e o futuro da casa comum. Insistamos na educação, que começa por nós próprios. Todos precisamos de nos formar para viver o mundo digital de forma humana, como parte integrante da educação na fé e na vida boa do Evangelho. Devemos educar-nos para considerar o mundo digital como um novo continente a ser evangelizado, o que requer missionários generosos e maduros na fé. Em particular, são necessários adultos que redescubram a sua vocação de artesão em educar, dispostos a um trabalho diário e paciente, apoiado por alianças educativas amplas e partilhadas. Acompanhar crianças e adolescentes na utilização das tecnologias como espaço de relação responsável, ajudando-os a reconhecer nelas os riscos e a escolher o que faz crescer a liberdade interior, representa hoje uma forma concreta de caridade e de salvaguarda da sua dignidade. Educar as novas gerações para acreditarem que a evolução das tecnologias não segue um percurso inevitável, mas que pode ser orientada pela responsabilidade pessoal e coletiva, constitui um dos serviços mais preciosos ao bem comum. Cuidemos das relações. Numa época que tende a acelerar e a fragmentar, a carne humana continua a pedir para ser cuidada e reconhecida por mãos capazes de ternura, por mentes atentas e por palavras bondosas. A cultura digital multiplica as conexões e oferece novas possibilidades de encontro. No entanto, o coração humano conserva uma necessidade inalienável de proximidade. Convido a preservar os lugares e os momentos em que a presença física continua a ser decisiva. A mesa partilhada, a comunidade cristã em que se reúne à vista a quem está só, o serviço aos pobres, são sinais de uma humanidade que continua a acreditar que cada corpo é templo do Espírito e a casa de Deus. E é precisamente esta aliança entre glória e fragilidade que se torna o critério para avaliar os modelos antropológicos propostos pela cultura atual. Amemos a justiça e a paz. As mesmas tecnologias que facilitam a comunicação e acesso aos recursos podem sustentar modelos que exploram os mais fracos, alimentam novas formas de escravatura e transformam o conflito numa oportunidade de lucro. Cada escolha técnica ou econômica transforma-se numa ocasião de discernimento espiritual,
uma oportunidade para verificar se os processos da IA abrem espaços de justiça e participação ou se concentram riquezas e poder nas mãos de poucos. Convido a olhar com lucidez para as cadeias de produção digital, para as condições de trabalho escondidas por trás dos novos dispositivos, para os mecanismos que tiram partido da manipulação e da guerra e, ao mesmo tempo, a procurar caminhos concretos para fazer crescer a equidade, a participação e o cuidado da criação. A esperança que anunciamos vem do céu, para gerar uma nova história aqui embaixo. Precisamente por isso, quem acredita em empenhar-se para que, em vez das desigualdades, se abra espaço a uma maior justiça e, em vez da indústria da guerra, se afirmar o artesanato da paz. Olhando para o futuro, desejo evocar a imagem de Neemias, que no início deste percurso escolhemos como companheiro e figura de referência. Neemias ouve o clamor de uma cidade ferida, leva essa dor para a oração, discerne perante Deus, pede ajuda, obtém permissão para partir, organizar o trabalho, enfrentar resistências internas e externas e, tijolo por tijolo, reconstruir com o povo as muralhas de Jerusalém. Reconheço nele uma parábola luminosa da nossa vocação a ser, na era da transformação digital. Não resignados, espectadores das fraturas sociais e culturais, nem meros analistas de ruínas, mas mulheres e homens que entram nos estaleiros da história, laboratórios de investigação, empresas tecnológicas, escolas, meios de comunicação, instituições, comunidades locais, para reconstruir o que ruiu e proteger o que está exposto. Tal como Neemias, também nós somos chamados a unir escuta e coragem, oração e responsabilidade, para que a cidade dos homens se torne mais habitável, mesmo quando as lógicas tecnocráticas e os interesses particulares parecem prevalecer. A imagem da reconstrução de Jerusalém remete para a proposta do Novo Testamento, da cidade santa que recebemos em primeiro lugar como dom. No Apocalipse, a Nova Jerusalém desce até nós como um dom para todo o povo de Deus, preparada qual noiva adornada para o seu esposo. As muralhas de Jerusalém já não são fortificações defensivas, mas os ornamentos preciosos da esposa do Cordeiro. As suas portas, que Neemias protegia com tanta atenção, estão permanentemente abertas a todas as nações. A presença de Deus oferece a todos luz e vida. A cidade é um novo Éden, com uma água viva oferecida aos sedentos e com a sua árvore da vida, cujas folhas servem de medicamento para as nações. Na espera de plena realização, esta visão apresenta-se diante de nós como uma exortação, um apelo para superar as novas divisões e trabalhar juntos. Este é o caminho de Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Cântico da Esperança, magnífico. O quarto ponto deste programa de vida cristã, depois da fé que contempla o desígnio de amor do Pai, da caridade que nos une num único corpo eclesial e da esperança que sustenta a nossa ação no mundo, é a oração. O cântico de Maria acompanha o nosso empenho.
perante Isabel, que lhe anuncia que se tornou a mãe do Senhor, Maria rompe um hino de louvor e de alegria. A sua alma glorifica o Senhor e o seu espírito exulta em Deus, seu Salvador, porque ele escolheu para o seu desígnio a salvação uma jovem pobre e humilde. Improvisamente, Maria vê toda a história com os olhos desta descoberta. Nada mudou à sua volta. A situação sociopolítica da sua época permanece a mesma, com os romanos a dominarem a sua terra e o seu povo dividido e humilhado. No entanto, tudo mudou dentro dela. Isso permite-lhe ver o invisível. Deus já manifestou o poder do seu braço. Já dispersou os soberbos, derrubou os poderosos, exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Ele já socorreu Israel, seu servo. Deus declara-se da parte dos últimos. O seu é um projeto que com frequência está escondido sob o terreno obscuro das vicissitudes humanas, que vêm triunfar os soberbos e os poderosos e os ricos. Contudo, a sua confiança secreta está destinada a revelar-se no final. A Virgem Maria não só ensina a ver a obra invisível de Deus, como orientar o nosso olhar nas fraturas que marcam a humanidade, onde ocorrem distorções do mundo, no contraste entre humildes e poderosos, entre poderes pobres e ricos, entre saciados e famintos, educando-nos a adotar uma perspectiva diferente, a fim de observar o mundo a partir de baixo, com os olhos de quem sofre, não com a ótica dos grandes. Considerar a história sob o prisma dos pequenos, e não com os dons poderosos. Interpretar os acontecimentos da história a partir do ponto de vista da viúva, do órfão, do estrangeiro, da criança ferida, do exilado, do fugitivo. Assim, a Virgem torna-se poetisa e profetisa da redenção, porque dos seus lábios jorra o hino mais forte e inovador que jamais foi entoado, o Magnífico. É ela que revela o desígnio transformador da economia cristã. O resultado histórico e social, que continua a aurir do cristianismo a sua origem e a sua força. Com a mesma fé de Maria, tornemos tecelões da esperança no nosso mundo, partilhando o que somos e o que temos, de modo que a presença de Jesus cresça entre nós e o seu reino tome forma. Na humilde fidelidade de cada dia, também na era da IA, pode tornar-se uma etapa em que o Espírito faz amadurecer a civilização do amor nas nossas vidas. O Senhor continua a invocar todas as coisas e mantém aberta em cada época a possibilidade de se tornar a história de salvação à luz da encarnação. Confio este desejo à Mãe de Cristo, a mulher magnífica, para que acompanhe os nossos passos no presente em
mudança e guarde em cada um de nós a confiança no Evangelho, de modo que possamos testemunhar a beleza de uma magnífica humanidade habitada por Deus. Dado em Roma, junto de São Pedro, a 15 de maio do ano de 2026, segundo o meu pontificado. Papa Leão XIV. Paz e bem.